E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer nos fins de semana? Ângelo, eu gosto de beber uma cervejinha e ler um jornalzinho digitalizado. Eu resolvi mudar. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Certo, pessoal, aqui quem fala é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e ao meu lado ele, Ângelo Aguiar P2, certo, Ângelo? Certo, ao lado é espírito, né? É ao lado aqui no meu cocoró, ao ladinho aqui do hino da União Soviética. Sacanagem. Hoje, então, o tema a gente vai fazer algo diferente, mas não diferente que a gente já fez, que a gente vai pegar, né, jornais digitalizados aí, antigos, né, dar uma analisada aí, trabalhar com a fonte histórica que é a nossa imprensa escrita, né, e aí fazer algumas análises aqui que só você vai ver porque é uma loucura. Certo, Ângelo? Que jornal que a gente escolheu hoje? Então, pessoal, esse aqui, só lembrando, né, o quadro do Ucrania News. Ucrania News. Ucrania News. A gente começou o quadro, acho que foi... Qual episódio? O terceiro? O segundo? Foi... Ótima pergunta. Eu vou botar na descrição do... Exato, eu vou botar na descrição do episódio que a gente falou sobre o jornal Anauê, né? Que é o terceiro episódio. Foi o terceiro episódio. E saiu uma coisa muito louca, né? E dessa vez a gente tá com o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil de um período muito específico, que é o período do golpe militar, né? Os jornais do dia 2 de abril de 1964. Isso, a gente escolheu uma data bem específica, né? A gente, na verdade, queria pegar mais períodos anteriores ao golpe, e aí depois, um pouco depois. Só que a gente acabou achando os artigos mais interessantes num dia só, e a gente resolveu dar uma centralizada aqui nesse dia, né? No dia 2 de abril de 1964. Exatamente. Vale reforçar que a gente tá usando o acervo online, né? Então, do Jornal do Brasil. Boa. E também a gente analisou, o Guilherme, né, mais especificamente a tese como é que é o nome do rapaz? Pô, deixa eu dar uma verificada aqui. É o Eduardo Zayat. Aqui tem informação! É o Eduardo Zayat Chamans. Eu não analisei, né, eu peguei uns trechos que ele escreveu. Ele vai criticar, inclusive. Sacanagem. Eu peguei aqui uns trechos ali pra ajudar a gente a embasar um pouco, né, as nossas falas e tal. Que o nome da tese vai ficar aqui na descrição do post, com certeza. É A Ditadura Militar e a Grande Imprensa, os editoriais do Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. No caso, a gente pegou só o Jornal do Brasil, né? Esses dois jornais, o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, são do Rio de Janeiro, certo? E o interessante aqui do Jornal do Brasil, que a gente tirou mais algumas informações, é que ele foi fundado em 1891, e o Ângelo tinha acabado de me falar ali, né, que ele tinha sido criado em defesa da monarquia, né, que tinha acabado de ser extirpada, né? Nossa, exatamente, pessoal. Que curioso isso. Então ele já nasceu numa posição conservadora, né? Então já fica aí, ó, o spoiler já pra vocês. Sim, né? Que vocês vão ver pela frente. Exato, né? E a título de informação, ele foi o primeiro jornal a ser totalmente digitalizado. Olha que bacana. Olha só que delícia. Né? Mas é engraçado porque a gente, mais ao fim do episódio, vai tentar fazer uma conexão aí, ou não uma conexão, mas uma comparação entre as posições editoriais aí do Jornal do Brasil da época que a gente está analisando e a atual. A gente foi atrás aqui do editorial atual, e ele fala, tem um editorial específico que fala sobre o golpe militar e tal, e aí é engraçado pra gente, é curioso pra gente entender a posição do jornal, né, que muitas vezes coloca sobre ele mesmo, né? Isso, né, muitas vezes coloca o editorial como se fosse uma entidade, né, mas o editorial carrega opinião também ali, né. Sim, pessoal, a gente tem que ter noção, né, todas as fontes históricas são feitas por pessoas, né? Então, e pessoas têm seus interesses, suas vontades políticas, suas convicções. Exato. Então, a gente não pode pegar uma pessoa, mesmo a gente pode ver aí o caso dos nossos magistrados do Supremo. Não pode pegar uma pessoa e achar que a voz dela é a voz da verdade, a voz da justiça. Não. Ela continua sendo uma pessoa, continua sendo influenciada, não importa o cargo aí que ela tem.
Isso, e é legal tu mencionar isso aí, porque a imprensa brasileira nessa época, e até hoje, a imprensa escrita, né, ela é tida muito como um veículo transmissor de informação e não de opinião, né? E na verdade os dois estão embutidos ali. É extremamente difícil você separar um ou outro. Eu acredito que é impossível. Não dá, né? Quer dizer, toda a forma como é apresentada uma notícia, né? Como é apresentado, sei lá, um acontecimento, tem toda, para se expressar isso, tem toda uma escolha de palavras, uma escolha de vocabulário, um jeito de articular as frases, para fazer seleções dos relatos do episódio. Então, no meio do processo da escrita, no meio do processo da emissão ali da informação, é sempre uma construção, né? Há sempre escolhas que são feitas para se passar aquela informação. E nessas escolhas é onde atua, então, a convicção dos envolvidos. Isso. Né? E, bom, tendo isso tudo em mente, né? Cabe a gente mencionar também que, poxa, vai falar de ditadura, não vamos falar dos anos de chumbo, dos atos institucionais. Isso eu acho que cabe a gente falar em outro episódio, né? Focar nesse... Porque foram períodos que a imprensa sofreu um pouco mais, né? E a arte, a manifestação de modo geral, né? Ela sofreu um pouco mais nos anos seguintes, mas a intenção aqui é a gente focar mais nesse período para também tentar tratar com um pouco mais ali de profundidade, né? Mas não esperem, né, coisas incríveis, né? A gente aqui também, né? A gente é historiador, mas a gente também, né? É filho de Deus, com todo perdão aí, já que todo comunista me sentindo um filósofo gravando minha opinião aqui, eu tô falando, né? Pois é. Mas, bom, vamos lá. Se a sociedade for evoluir lá pra idiocracia, que nem no filme lá, quem sabe eu me sinto realmente um filósofo. Cabe mencionar também que o tema desse episódio dá pra dizer que ele foi semi-inspirado aí nas falas do nosso querido general Vilas Boas, né? Exatamente, vamos contextualizar aí então a escolha do nosso tema também. Vai lá, Ângelo, menciona então. Pois é. Hoje, por que a gente escolheu isso, né? Porque hoje a gente aí tá numa polarização política, não digo nem polarização porque a gente não tá falando só de dois lados, né, que estão combatendo a destruição, são vários lados que estão propalando, estão fazendo aí discursos políticos sobre a situação atual. Mas a gente está num momento aí de efervescência política, de apreensão sobre o momento político em relação lá ao julgamento do Lula, ao julgamento do habeas corpus, a prisão dele. E daí as pessoas começam a ficar mais, como é que eu posso dizer? Elas começam a falar mais aquilo que realmente está lá guardado no fundo do coração, né? E a gente teve algumas manifestações, além aí dos nossos magistrados, né, da população em geral, do general Vilas Boas, né? O general Vilas Boas, que utilizando as redes sociais, ele comentou que as Forças Armadas elas estão aí para cumprir a sua missão. De forma geral, ele largou essa. Para cumprir a sua missão. Vale lembrar, vamos fazer umas ressalvas, né? A gente pegou os jornais do pré-golpe, né? Aliás, do recém-golpe do Estado de 1964. Isso. São períodos distintos, né? A gente já está falando aí de um momento de radicalização da direita, né? De tomada do governo. Enquanto o momento que a gente vive não era um momento de tomada do governo, mas era de impedir que um determinado candidato, o Lula, né? Ele disputasse a corrida presidencial. Então, ainda não é para derrubar alguém do governo, né? O que a gente tá vendo aí é um desdobramento do golpe lá que tirou a Dilma lá e que agora tá tentando sitiar aí a volta do PT, né? Ao poder. É isso aí? Exatamente. Foi um bom contexto, então. Levando isso em conta, né? Mas levando isso em conta, né? A gente então resolveu pegar aqui um pouco o que se dizia nos jornais, né? Nessa data especificamente, dia 2 de abril de 64,
entender, né, como que eram construídos os discursos a respeito da nova conjuntura que se formava, né, e entender também, querendo ou não, né, sempre a gente vai fazer um paralelo com a atualidade, né, é um caminho natural quase. Então a gente vai acabar talvez aí mencionando algumas coisas atuais, tentando entender, olha só como é parecido esse discurso, mas obviamente, né, tentando sempre não cometer anacronismo, que é um erro gravíssimo. Mas, bom, é isso então. Vamos então aqui para a leitura dos artigos, né? Certo, Ângelo? Antes Bora. eu só queria dar uma curiosidade. Fala. Sabe que o general Vilas Boas, os jornais de 64 e a Ku Klux Klan têm em comum? Ô, louco, o quê? Todos eles usam o termo cidadão de bem, é sério? No jornal da Ku Klux Klan, o nome era Good Citizen. Bah. Olha só. Fica aí a crítica social. Vamos continuar. Então vamos lá, próximo bloco. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Certo, então, pegando aqui agora então o nosso primeiro artigo, né, do Jornal do Brasil, da mesma data ali, né, 2 de abril de 64. O título é Euforia do Povo. Olha que curioso. As notícias de vitória da Revolução levaram o povo carioca às ruas, apesar da tarde e noite chuvosa. Uma chuva de papel picado que se repetiu em São Paulo e Belo Horizonte saudou o acontecimento. Automóveis cheios de pessoas eufóricas desfilaram inclusive pelas ruas do centro, dando vivas às Forças Armadas e ao governador Lacerda. Caraca, isso parece um pesadelo, né? Pois então, né? Vamos lembrar que o governador Lacerda era um dos duros críticos do João Goulart. Aham. E isso, assim, não é contestando a informação aqui do jornal, né? Mas isso é pra gente entender que a ditadura militar foi civil também, né? Uma ditadura civil-militar. Ditadura militar é um título aí equivocado. Ditadura civil-militar. Um título incompleto, né? Ela recebeu apoio de liderança da direita, além de políticos, como também do governo do Departamento de Estado norte-americano e de institutos do empresariado, que era o IPES e o IBAD, que hoje estão sendo representados aí pela Fiesp. Quer dizer, opa. Olha aí, ó. A maior vibração, contudo, verificou-se na Zona Sul, especialmente em Botafogo, lembrando que o jornal é do Rio de Janeiro, né? Copacabana e Ipanema, que receberam com o êxito da Revolução com um autêntico carnaval. Ai, que engraçado o jeito que ele coloca, porque, né, dá pra comparar algumas manifestações atuais com autênticos carnavais. Não, brincadeiras à parte, né? Cuidado com o anacronismo, claro, né? Mas a própria formação da escrita ela é curiosa, né? Porque é uma escrita mais antiga, então ele é meio pomposo demais, né? E o fato de receber a revolução, ele vai sempre tratar como revolução, né, gente? E mesmo quem era contra, nessa época, o teu avô até mencionou, né, Angel? As pessoas que eram contra também, elas chamavam de revolução, era um termo comum naquela época, né? Isso foi revisitado depois, né, pra se modificar. Exatamente, é porque, sim, os jornais, né, a mídia, ela fez um grande esforço de fazer a cobertura do golpe e tal. E daí, obviamente, eles não iam chamar de golpe, eles chamavam de revolução. Durante toda a ditadura, você não podia chamar de golpe abertamente. Chamava de revolução. Então, mesmo meu avô, que é um brisolista, né, quando ele se refere, às vezes ele fala, revolução. Só que ele é completamente contra isso, né? Era, sim. Na época. Às vezes... olha só. É, claro, às vezes até... Isso é interessante pra gente entender como a história é um discurso também, né? Você, quando constrói a história, né, dependendo de como você constrói ali um discurso que é mais favorável, que é menos favorável à sua tese ou à outra tese.
E o curioso é que a gente tinha um professor, que tu não teve aula com ele ao mesmo tempo que eu, né? Foi em outro semestre. Mas o professor, o Arthur, ele também, ele era mais antigo, né? Já tava quase se aposentando. Ele mesmo professor de história, com todo o conhecimento, né, de desdobramento histórico desse período, como qualquer professor de história tem. Ele também, às vezes, deslizava e falava revolução, mas dava pra ver assim que era um pouco ali no deslize, saca? Mas é curioso, assim, que esses termos, eles vão impregnando em quem vive o período pela mídia. É curioso que mesmo com conhecimento de causa não, mas mesmo com conhecimento teórico a respeito do que foi o golpe, as pessoas tratam por outros termos, né, termos que aliviam um pouco a conjuntura e tal, ou que dão outra conotação, porque justamente a ideia foi tão martelada, né, por mídia, né? É isso. Então é comum, né? Então você imagina, a imprensa tem um grande poder aqui. Mas então, a mobilização das Forças Armadas contra o governo foi fulminante. As tropas do primeiro exército, enviadas para combater os revoltosos em Minas, aderiram ao movimento, juntando-se, posteriormente, às forças do general Cruel, que marchavam para o Rio e detiveram-se em Resende. A qualidade aqui do jornal não tá das melhores, tá um pouco difícil de ler algumas coisas. Ocorreram depois as adesões da 5ª e 6ª regiões militares, Paraná e Nordeste, respectivamente, além de divisões e unidades diversas em vários pontos do país. No Rio, o general Moraes Âncora determinava, já às 17 horas, a cercação? A certeza das atividades militares? Enfim, ele delimitava alguma coisa. Mas, nossa, a qualidade tá bem ruim. Olha, isso, eu tô me sentindo muito historiador, porque a qualidade tá uma merda e eu tô me sentindo desbravando os documentos históricos. Vai lá então, continua, Ângelo, agora. Vem da história na fonte. Meu Deus, eu tô até espirrando aqui de tanta poeira saindo do computador. Eu também tô espirrando, mas é por causa do quarto do meu irmão de 16 anos. Vamos lá. Quanta informação. A falta de uma declaração de renúncia do senhor João Goulart criou para os chefes militares problema de ordem constitucional e moral. E ontem mesmo começou a ser examinado entre eles algumas figuras do mundo jurídico e partidário. Não tendo renunciado, o presidente não poderia ser substituído segundo a linha de sucessão constitucional, isto é, dentro do quadro da legalidade, em cujo nome agiram as Forças Armadas. Olha, esse último é legal. Vamos voltar um pouquinho nisso, ó. Eles falam, não tendo renunciado, o presidente não poderia ser substituído segundo a linha de sucessão constitucional, isto é, dentro do quadro da legalidade, em cujo nome agiram as Forças Armadas. Primeiro, antes de tudo, que as Forças Armadas elas estavam dando um golpe de Estado, né? Aí elas não estavam agindo dentro da legalidade. Inclusive, nessa época, já isso aparece no livro do historiador Carlos Fico, né? Existia um racha entre os militares de se eles esperavam o João Goulart de fato sair da Constituição, cometer alguma atitude inconstitucional, ou se eles agiam antes. De Juiz de Fora e marchando para Brasília, elas estão sim na ilegalidade, mas o jornal está dizendo que está na legalidade. E eles estão justificando então um golpe, dizendo que como ele não renunciou, então tá tudo na normalidade. Se não tava. Pode crer. Além de não renunciar, o senhor João Goulart dispõe a resistir em Brasília e Porto Alegre, de modo a caracterizar a duplicidade do governo e a forçar pelo menos a sua deposição declarada, ato de força que retiraria ao movimento seu caráter legalista. Nos primeiros minutos de hoje, o senhor Auro de Moura Andrade disse haver recebido comunicação do general André Fernandes de que o general Fico determinou a cessação de resistência, mandando para as rádios locais. Então aí em primeira mão os relatos do golpe de 64. Mas o engraçado
é que o título não é, tipo, sei lá, em defesa da democracia ou em defesa da legalidade, como muitos outros artigos eles falam, né? Tem muitos artigos que falam assim, que a tomada do poder pelos militares foi em defesa da democracia. Hoje, pra gente, é uma fala absurda, né? Mas, naquela época, se entendia que a revolução era uma contra-revolução também, né? Tinha esse entendimento, né? De que, inclusive por parte da população, né? A população temia que as atitudes do presidente João Goulart se inclinassem demais à esquerda, né? E que o governo de alguma maneira se aliasse a Cuba. Tinha, diversos temores, assim, nesse sentido, né? E aí, o engraçado, né, é justamente ele não colocar esse título, né? Ou enfatizar bastante essa questão. Enfatiza até no final, mas ele não fala tanto, né, da questão da defesa da democracia ou esse tipo de coisa. Ele fala da euforia do povo. Né? Ele quer... Eu tenho a impressão de que o artigo ele quer, né, acentuar de que a população está feliz com o que aconteceu, né? E de fato estava, né? Tinha uma grande parcela, né, que achava que era uma solução eficiente, né, para os temores, né, para se acabar o medo ao vermelho, ao comunismo, né? E aí é engraçado como ele acentuou isso, né? Aí fala que o povo transforma a rua num verdadeiro carnaval. O próprio nome Euforia do Povo, né? Sim. A coisa está vindo aí da população, não está acontecendo isso. Pois é, né? Tá sendo abraçado pelo povo esse contexto. Isso é uma coisa que é engraçada de se notar. Exatamente. E só para lembrar, né, se algum ouvinte não está contextualizado com os motivos aí do golpe, vamos lembrar, contexto Guerra Fria, né? E vamos lembrar que o presidente João Goulart, que já estava um pouco mais à esquerda que outros candidatos, né? Ele não era aliado ao comunista, inclusive ele mandou até prender alguns que estavam uns meses antes, né? Que estavam tramando aí eles estavam com um plano, eu lembro disso de um jornal que a gente viu na faculdade, mas que ele estava em 64 já se preparando para iniciar as reformas de base, né? Reformas de base que, dentre outras coisas, visava a reforma agrária. No dia 13 de março de 64, ele já tinha declarado que ia fazer lá, então, desapropriação de grandes propriedades de terra e ia realizar a encapação, né, das refinarias de petróleo que estavam no Brasil. Então, ia tomar para o Estado daí. Nesse mês, já no fim do mês, vai estourar o golpe. Menos de um mês, então, depois disso. Então, é esse o contexto aí do golpe militar. Não, é legal tu mencionar aí, esses decretos do João Goulart, que a gente estava vendo antes até um jornal da Folha de São Paulo, né, um acervo, né, da Folha de São Paulo, que era um artigo sobre esses decretos, não era não? Sim, ele mencionava, na verdade, dava sua opinião, né? Era uma coluna que dava opinião sobre os decretos, sobre os decretos do João Goulart. Sim, mas aí, só para não entrar muito nesse, só para mencionar mesmo, eu vou deixar ali na descrição do post, né? Já que o objetivo é a gente falar do Jornal do Brasil. Isso. Né? Mas é só para mencionar mesmo. A gente pode colocar, inclusive, algumas imagens aí dos jornais, né? Colocar lá no... sim, eu vou... News, as imagens que a gente utilizou. Vou fazer essa separação, com certeza. Vai estar na vitrine, vai estar no post. E aí já vou separar aqui pra gente colocar, então, no post o da Folha de São Paulo e o próprio, né, o Jornal do Brasil, pra vocês verem na íntegra, né, o jornal que a gente está utilizando. E também vou deixar o banco de dados ali, que tem vários outros jornais. A gente não selecionou vários, porque também é muita coisa pra gente colocar, né? E pro programa também não ficar uma loucura. Mas... Bom, a princípio, né, é uma boa introdução a esse contexto aí de manifestação da imprensa em relação à tomada do poder dos militares. E agora a gente vai pegar, então, um artigo mais interessante do Jornal do Brasil, que vocês vão ver no próximo bloco.
Tem dias que a gente Certo, então, Ângelo, agora nesse bloco mais decisivo aqui, a gente vai pegar na verdade, é um artigo um pouco maior, com diversas subseções ali, né? Ainda da mesma edição, né? Do mesmo dia, do 2 de abril de 64, do Jornal do Brasil, mas ali de algumas páginas mais à frente, né? Que o título desse é um quadradinho assim, né? Separado no meio da página, né? E o título maiorzinho é Cronologia da Revolução. É golpe. Olha só, teve até foguetes aí pra mim. Você pensa que o povo de São José é foda, né? Mas o engraçado, né? É que eles estão comemorando 64. São José tá tão parado no tempo, estão comemorando 64. A gente não tinha mencionado no outro episódio que ele tava meio feudal. Mas o curioso do título, né, da cronologia da Revolução, é que hoje as pessoas, o pessoal, os cientistas sociais, né, que tentam que eu admiro com bastante coragem, né, fazer uma análise de conjuntura atual, eles usam esse termo também, mas para cronologia do golpe, né, do golpe de 2016. 2016. Tô me perdido no tempo. Mas assim, eles usam esse tabloide assim para chamar a atenção, né, da cronologia do golpe, para entender como é que se sucedeu os acontecimentos, né, os desdobramentos, para entender como é que por que a gente está onde a gente está hoje. Mas o curioso aqui da cronologia da Revolução é que justamente, né, não é para fazer uma análise crítica, né, justamente para pegar e reunir os fatos ali, né, e obviamente deixar mais pomposo ali, dar uma exaltada em alguns acontecimentos, né. Mas vamos lá então. Cada um vai ler então um parágrafo aqui, né, uma divisão, pra gente não ficar, né, muito monótono, só um pentelho lendo tudo. O primeiro então, né? Não seduzir vocês. Exato. O primeiro então é: o dia vitorioso da Revolução pela Liberdade começou com as notícias de que tropas do Segundo Exército estavam avançando para a Guanabara. As forças enviadas pelo Primeiro Exército para a fronteira de Minas aderiram ao movimento revolucionário e decidiram juntar-se às tropas do general Amaury Cruel. Olha, esse primeiro ele é curioso já, né? Que é a Revolução pela Liberdade, né? O dia vitorioso da Revolução pela Liberdade. Olha só, gente, quanta pompa, né? É engraçado, mas isso é uma característica desse jornal, né? Porque já o discurso utilizado em outros jornais como o da Folha, nas colunas da Folha, ele dificilmente aparece uma frase mais assim. Os escritores da Folha, eles tentam dar um ar de mais imparcialidade, mas sempre mas o conteúdo sempre diz, né, que o presidente provocou a situação, que não tinha outro jeito. O discurso eles ainda assumem, eles só tentam botar umas palavras ali, que é inclusive um método, né, de mostrar, olha só, é a voz da verdade falando, a voz da imparcialidade. Pois é, o engraçado é que no jornal que a gente analisou na outra edição, né, no outro episódio do Ucrânia Cash, que é o jornal Anauê, mas ele só faltava te pegar no colo e te mostrar como o integralismo era sensacional. That's disgusting. Porque era muito pomposo, assim, né? Todas as salas elas eram meio grandiosas demais, assim, né? E aí é uma característica mais próxima isso aqui. Talvez ali, ó, não sei se é verdade, assim, a gente também não lemos a ponto de termos uma análise mais profunda sobre o jornal, mas o fato do jornal ter surgido para tentar enaltecer a antiga monarquia, pode talvez tentar resgatar uma tradição de escrita, assim, né, desse período. Não sei. Não sei. Parece ter mais a ver com um público-alvo aí mesmo, né? Aqui também, não sei. Bom, enfim. Teria que se investigar. Quem sabe, quem responder isso é o autor aí da tese. Exato. Se ele estiver ouvindo, mande um e-mail. Mas vai lá, continua. Nas capitais, o povo, ao acordar, foi sacudido pelo impacto da revolução. E alarmado, lançou-se às mercearias, temeroso de colapso no abastecimento de gêneros e serviços públicos essenciais. Filas imensas se formaram, mas sem conflitos de monta.
Nas bombas de gasolina, as filas eram também extensas, devido ao receio da falta de combustíveis. Então você, empresário, já sabe, né? Se você quiser aumentar os seus lucros, tem um golpe de Estado. Porra. Aí, ó, as coisas vendem daí. Caraca, né, cara? Mas é engraçado, né? Porque parece que tá acabando o mundo. Né? Tipo, nas capitais o povo foi sacudido pelo impacto da Revolução. Nossa, ele engrandece demais, né? Parece Independence Day. Mas é curioso, assim, né? Que como ele coloca, na verdade, a população aqui. Né? No outro ele já coloca a população festejando e tal. Mas nesse aqui ele coloca a população como espectadora, né? E temerosa. Uhum. Já no outro artigo era mais... Já muda o discurso, né? Pois então, né? Isso na mesma edição. Né? A gente não pegou outro dia, é o mesmo dia. E é um discurso muito louco, assim, né? Muito diversificado para uma mesma situação. E lembrando que esses aqui, eles não... Vamos pular para outro, né? Vamos. Vamos lá, então o próximo é o manifesto. Devido à greve geral deflagrada pelo CGT, a Central Geral de Trabalhadores, na véspera e já superada, não havia condução no Rio. A cidade parou. Generais do Exército, inclusive, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, divulgaram um manifesto acusando o senhor João Goulart de ostensivo conluio com comunistas. E dizendo que, devido às pressões de toda a ordem, o princípio federativo tornou-se letra morta. Caraca, isso aqui é curioso, assim, ó, porque essa manifestação aí, né, a greve que acabou parando a cidade do Rio de Janeiro, essa parada dos ônibus aí, tem um artigo ali que a gente não selecionou, mas que a gente deu uma olhada antes, que falava justamente das empresas de ônibus sendo estimuladas a circularem com seus ônibus mesmo assim, e que quem não fosse trabalhar ia ser demitido, pô. Olha só, né? Olha esses militares aí dando problema pra economia. Né? Pô, muito louco. Fosse no Jornal do Almoço, que aqui a gente tem, aqui em Floripa, a gente tem os trabalhadores do transporte coletivo, eles tem uma certa união, tem um sindicato forte aí e tal. E daí a gente tem o Jornal do Almoço que tá sempre caindo em cima do... que é a filial da Rede Globo, tem greve né? Aqui, é a antiga RBS, agora é NSC-TV. Isso. Mas é isso. Sempre cai em cima, né? Olha só a bagunça que fica a cidade sem ônibus. Eles sempre fazem isso, cara. Também. Todo ano que tem greve é a mesma matéria. Eles devem mudar só a data. É a mesma matéria. Olha aqui que bagunça que esses milicos fizeram. Vans mais vans cobram infinitos dinheiros para levar as pessoas aos seus trabalhos. É muito engraçado. Mas no dia seguinte todo mundo reclamando que tem que trabalhar. Ai, cara, jornal indo contra a greve é uma coisa engraçada. Mas vai lá. A pátria, disseram eles, não pode mais assistir impassível a essa tática derrocada das próprias instituições democráticas. Olha que curioso, né? Primeiro ele fala que o João Goulart está num ostensivo conluio com os comunistas. Oh my God! Eu consigo imaginar ele saltando a veia, falando assim, sabe? E aí depois eles falam de novo, né? Eles na verdade eles tiram uma fala ali retomam a fala do Castelo Branco, né? Que ele fala que as próprias instituições democráticas fazem uso desses mecanismos e são maléficos e etc. Mas é muito engraçado, cara, porque são falas que não mudaram muito, né, cara? Até hoje são umas falas muito próximas do que as pessoas falam ainda, né? Tipo, 50 anos de história e o discurso anticomunista é o mesmo, assim. Isso é legal de notar, né? A gente não pode cometer os anacronismos, né? São momentos históricos completamente diferentes, mas o discurso ele traz muitas características de outro período. A gente consegue fazer várias associações, né? Uhum. E isso é inclusive uma ferramenta de história aí para contestação, para caráter crítico da nossa realidade, né? Exato. Mostrar o quão trouxa você pode ser no futuro. Ai, sensacional. Mas vamos lá pro próximo, então. O apoio do 4º Exército. Eu acredito que esse quarto aqui seja a 4ª guarnição ou 4º
conluio do exército, sei lá, não sei os nomes. Mas vamos lá. Em São Paulo, a ordem política e social reforçou o policiamento nos sindicatos. Olha aí, ó. E prendeu todos os líderes sindicais. De Recife, chegava a notícia do apoio do 4º Exército à Revolução e também do do 3º Distrito Naval. É porque tá muito ruim aqui de ver. Do 3º Distrito Naval. Não sabe ler. No Rio, nesse interim, persistiam as notícias do avanço das tropas do general Amaury Cruel. Olha que curioso os sindicatos, né? Os sindicatos sendo tomados e os sindicalistas sendo presos, hein? Já começou aí, ó. Começou aí, ó. O problema de tudo começou aí. Né? Lula preso em 1964. Niterói ficou inteiramente parada, com o comércio fechado, mas o transporte marítimo entre ela e o Rio favorecido com a cessão de avisos pela Marinha. Olha aí a Marinha salvando o dia. Pois é, né? Quem diria? Mas vamos lá. Aí já tem um próximo tópico, né? Mais adesões. Exato. Posso começar a leitura? Né? Começa esse, vai. Com a aproximação do meio-dia, o 16º Batalhão de Caçadores de São Paulo aderiu ao movimento e rumou para Brasília. A base aérea de Campo Grande, em Goiás, seguiu-lhe o exemplo. Tá todo mundo indo para Brasília. Pois então. 11 horas e 55 minutos, as vias Pindamonhangaba e Dutra estavam totalmente sob o controle do Exército e da Força Pública Paulista. As tropas marchavam para o Cruzeiro, ao encontro das forças da 4ª Região Militar e do 2º Exército, este no rumo da Guanabara. Lembrar que Guanabara aí é o estado que foi extinto, né? Que era antigo, era Distrito Federal, né? Na verdade. Uhum. Mas o curioso é que ele não diz os dias, né? Quando aconteceram essas coisas. Ele só vai narrando os fatos, né? E bom, o jornal é do dia 2 de abril, então essas coisas devem ser bem recentes, devem ser tudo um pouco agrupadas, né? Eu acredito. Exatamente. Sim. Então vamos lá. Uma coisa que é interessante que a gente está lendo o jornal de 2 de abril, né? Olha só como a velocidade das informações, elas deram um salto aí, né? Teve um desenvolvimento da tecnologia da informação, né? Que agora a gente não vê as coisas mais em minutos, em segundos. Pois então. Aí tem um intervalo de 2 dias, pelo menos, desde a ação dos militares. E ainda se fala a respeito. Mas vamos lá. Na Escola de Educação Física, em São Paulo, prosseguiu o recrutamento de voluntários. Olha aí, ó. No Rio, 25 minutos antes, ocorreu a primeira reviravolta contra os que julgavam ser o primeiro exército civil, as forças derrotadas. Olha aí. O Forte de Copacabana, eu tô muito retardado, cara. É que tá muito pixelado aqui as fotos que a gente tirou. Tá difícil. O Forte de Copacabana foi tomado. Praças e sargentos rebelaram-se contra oficiais. Praça são os reservistas, não são? Os praças são os soldados mais rasos, assim. Né? Então os praças e sargentos rebelaram-se contra oficiais que apoiavam o João Goulart. Olha aí, ó. Teve um golpe dentro do exército. No próprio exército. E após uma troca de tiros, ou uma treta forte, a situação era dominada com a chegada do coronel Arídio Brasil, que penetrou no forte após tomar a metralhadora de uma sentinela. Caraca, chegou Rambo. Ele chegou tal qual o Rambo, gritando e atirando e tomou o poder. Isso aqui é herói, mano. Mas caraca, que narração épica, né, cara? Isso aqui dava uma cena de filme mesmo. Achei que tinha sido tirado dos Lusíadas, não, mas não tava. Ai, mano, sensacional. Algum comentário a fazer aqui nesse ponto? Eu acho que achei interessante esse ponto aqui de que alguns militares apoiavam o João Goulart e foram extirpados do poder também ali, né? Foram golpeados. Sim. Uma das razões aí da insatisfação dos militares, na verdade, no período, é porque ele ficou constantemente trocando de cargos, né? Nomeando novos marechais, novos generais, né? Faz sentido ele ter o apoio de alguns deles. Inclusive foi ofertado, né? Para ele o apoio para que dispersassem as tropas do Mourão Filho desde quando elas tinham partido, né? Uhum. Só que o João Goulart a todo momento ele vai ficar
ele não vai querer resistir, porque ele já tem indícios aí que ele sabia do envolvimento dos norte-americanos. O que faz daí bastante sentido ele resistir, né, para o Brasil não ser invadido. Vamos lembrar que nesse momento os americanos eles estão com porta-aviões, um dos seus maiores porta-aviões próximos da costa brasileira, né? E hoje isso daí já são documentos do Departamento de Estado norte-americano, né, que já confirmam isso, que era toda uma logística que se tinha para caso não desse certo a ação dos militares brasileiros, os americanos chegarem com esse porta-aviões, aportarem realmente no litoral brasileiro. Olha, bacana. Inclusive, tinha um artigo aqui dentre os selecionados, né, que era justamente, o título era A Tensão Política no Brasil preocupa os Estados Unidos. Mas, a digitalização tava meio zoada, e aí tava cortando um pedaço do artigo. Ia ser sensacional a gente trazer aí nesse momento pra o Tio Sam aí, ó. O Tio Sam né? tá atuando pra gente. Curiosamente, né, uma coincidência absurda, tava aí errado, né? O que acontece, será, né? Acho bem suspeito. Mas então vamos lá. Pro próximo aqui, então, o apoio da 5ª Região. Ao 12h20, as forças da Revolução chegavam a Barra Mansa. O general Amaury Cruel desistiu de ver a Guanabara, decidindo ficar em Resende, após obter a adesão da Academia Militar de Agulhas Negras. O comando das tropas em marcha foi entregue ao general Castelo Branco. Olha aí, o Castelinho Branco assume no momento. O comando das tropas em marcha foi entregue ao general Castelo Branco. Vamos lembrar que ele é o primeiro presidente militar, né? Impulsado aí pela junta militar, que depois vai assumir o poder formal. É isso aí, em segue Santos, informação aqui, ó. Em Santos, o porto era paralisado por nova greve, sob a proteção de fuzileiros navais. O regimento Sampaio aderiu às forças mineiras e paulistas, e também começou a marchar sobre a Guanabara. No Paraná, a 5ª Região Militar aderiu por unanimidade dos oficiais aos revolucionários e ao general Dario Coelho. E o general Dario Coelho assumiu o comando das tropas, na presença dos generais Nelson de Mello e Cordeiro de Faria. Então aí só está mais dando nomes aí de quem está se aliando então, ao movimento das tropas, né? Uhum. E a gente consegue ver uma grande organização militar aí, né? Que sim. Vem tropa de tudo quanto é lado. Já dá pra ver que já tá articulado isso, já não foi um negócio simplesmente de última hora. Pois é, foi bem planejado, bem articulado, como tu disse. O próximo subtítulo já é mais interessante, tá falando Fuga de Goulart. Posso começar a ler esse? Vai lá, lê esse aí. Em seguida, os 3 generais partiram para Porto Alegre, a fim de conseguir o que obtiveram, a adesão do 3º Exército, cujo comandante lançara antes um manifesto de apoio ao senhor João Goulart. Ou seja, o comandante do 3º Exército ele lançou um apoio, né, um manifesto de apoio a João Goulart. Vamos lembrar que no Rio Grande do Sul, quem esperava então dar apoio a Goulart, né, era Leonel Brizola. Leonel Brizola, inclusive, ele vai tentar em primeiro momento persuadir o João Goulart a ficar e a resistir. Uhum. Mas aí depois o João Goulart ele vai decidir sair, né, vai voar então pro Uruguai para evitar então o derramamento de sangue. Às 13 horas, os motivos de resistência à Revolução cessaram. O senhor João Goulart deixou o Palácio das Laranjeiras e dirigiu-se à 3ª Zona Aérea, onde embarcou para Brasília. Mais tarde, a Cadeia da Liberdade anunciava de Belo Horizonte. O senhor João Goulart fugiu num coronado de Varig. Varig. Olha aí, a extinta Varig. Todo o território brasileiro está pela liberdade. Todos os comandos de exércitos aderiram às tropas do general Castelo Branco. Pois é. Parece que ele tá narrando que eles estão enxotando, né? O jogo lá. Então, olha só, o cara tá fugindo, né? O vilão tá fugindo da situação aí. Né? A gente mencionou em algum outro momento, não lembro se tá na gravação ou se a gente mencionou em off, mas que
que isso parece meio uma justificativa, né? Como o João Goulart ele tá fugindo, ele tá renunciando, então a nossa ação é legítima, né? Porque senão ele ia fugir se estivesse dando merda. Né? Se não tivesse dando merda. Depois da situação, sempre há um surgimento, uma pluralidade, né, de justificativa e de explicação. Sim. Vamos lá pro próximo? Bora então, a prisão de Arraes. Lê esse aí. Prisão de Arraes. Vamos lembrar que esse Arraes que ele tá falando é o... Como é que é o nome? Miguel de Arraes, né? Isso. É um político... aliado de João Goulart, né? Isso, um político aliado de João Goulart. Do Nordeste, acho que é de Recife, Pernambuco, isso. Acredito que seja. Vai lá. Acho que porque começa assim, em Recife. Tropas do 4º Exército cercaram o Palácio do Governador e prenderam o senhor Miguel Arraes, por ordem do general Justino Alves. No Palácio Guanabara, o governador Carlos Lacerda recebeu a visita de almirantes que haviam participado pouco antes da reunião do Clube Naval e foram levar solidariedade ao governador. Então, a gente já vai ter aí já estão sitiando então os principais apoios, né, do João Goulart. Leonel Brizola, ele não vai ser preso, né? Tanto eu sei, não é preso. Mas informação precisa. Aqui tem informação. Mas justamente não se deixa, né? Então o João Goulart tem nenhuma forma de resistência. Continue aí. Então vamos lá, finalizando. O ministro Lafayette de Andrade enviou um emissário a Minas para se manifestar partidário da Revolução. Abre aspas, em seu nome e em nome do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Às 16h40 foi lida esta ordem endereçada ao general Armando de Moraes, âncora, que, abre aspas, né, que as tropas do 1º Exército cessem todas as operações e voltem aos quartéis. Era o fim da resistência e a vitória da Revolução. Tô nem aí. Meu Deus. Ai, cara, mas é muito, tipo, literário isso aqui demais, né? É curioso. Sim. Mas, assim, dá pra gente, então, finalizar esse bloco, mas se tem mais algum comentário a respeito, Anjo, além da conotação literária maravilhosa? Sim, eu tenho um recado do He-Man. Cuidado com o que vocês leem aí e não acreditem em tudo a primeira vez. Isso é muito justo. Então aí no próximo bloco a gente vai dar uma finalizada no assunto, né? A gente não estendeu tanto assim nos artigos do jornal. Tem muitos outros que vão rolar outros episódios, com certeza, de outros jornais até. Mas aí aguarde o próximo episódio que a gente vai dar então uma juntada nesse papo todo. Inclusive já editando, né? Inclusive recomende as recomendações de jornais que a gente ficaria bem agradecido. Boa, se você tem algum jornal específico, em algum período específico, ou só o período, assim, fala da Guerra Fria isso, escolhe algum jornal pra falar da Guerra Fria, escolhe algum jornal pra falar da década de 90, sei lá. Escolha aí que a gente pode fazer, viu? Então, próximo bloco a gente vai dar uma recalchutada nesse papo. Isso aí. Como beber dessa bebida amarga, que agora toda engoliram a puta, mesmo calada. Certo, jovens, começando aqui então o último bloco aqui desse Ucrânia News, né, Angela? Isso aí, Ucrânia News sobre então como foi relatado o golpe, né, pelo Jornal do Brasil, e bem no momento do golpe, né, dia 2 de abril de 64. Exato, né, vale lembrar que a gente usou então só um dia, né, uma edição específica, e a gente recolheu alguns artigos ali separados para exemplificar como foi veiculado na grande imprensa. E agora a gente vai dar uma brincada aqui com o editorial do Jornal do Brasil, o editorial atual, e também trazer um pouco das informações do editorial da época que a gente está analisando, né. Segundo a tese aqui que a gente estava olhando, né, que a gente estava utilizando para tirar mais algumas informações, né, a do Eduardo, a tese do Eduardo, que vai ficar na descrição, né, relembro. Ele analisou 2 jornais, né, que é o Jornal do Brasil, que é o que a gente está dando uma olhada agora, e o Correio da Manhã, né, os 2 ali do Rio de Janeiro. O que ele notou ali, né, que a gente eu acho que a gente mencionou no episódio, mas o que ele notou? Ele notou que
os dois editoriais, eles se colocavam contra as reformas propostas pelo João Goulart, né? Eles veementemente contra, né? Uns com menos grau, né? Outros com mais grau, mas todos contra. E as propostas, as contrapropostas desses jornais, né? Elas acabavam sendo muito parecidas, né? Que é o desenvolvimento de um capitalismo nacional, muito atrelado ao capital estrangeiro, mais próximo dos Estados Unidos, né? E aí ele trabalhou um pouco ali essa coincidência, entre aspas, né? Mas essa coincidência de ideias, assim, né? Que elas estavam incidindo. Não é bem só uma coincidência, né? É que eu tô tentando utilizar coincidência no sentido literal mesmo, que elas são ideias que estão incidindo ao mesmo tempo, mas elas estão confluindo, né? E confluindo, um termo melhor. Elas não estão aqui na obra do acaso. Eu não quis colocar dessa maneira. Mas, então, elas estão confluindo, né, convergindo, e, bom, aí vai outros termos. Mas aí, agora o Ângelo vai dar uma lidinha num trecho do editorial atual do jornal, né? O editorial saiu no dia 31 de março. Eu acho que foi de qual ano isso aqui, meu Deus? Foi em 2018, se eu não me engano. Deixa eu ver. Pois não tá... Eu tinha visto, mas é de um ano. Então, mas começa a ler aí que eu vou em busca da informação. Tá certo. É desse ano? Isso. Foda-se! Então vai Pessoal, lá. Então pode ler. Então, o nome do editorial, né, é História Revisitada, né? Uhum. E daí, pelo que eles estão falando aqui, né, eles estão procurando então fazer uma releitura aí do que foi o período, de como as pessoas se comportaram no período. Mas eles têm, no segundo parágrafo, eles dizem o seguinte: poucos são os fatos relacionados com aquela sublevação que não comportam mais dúvidas, como a inquestionável simpatia estratégica do governo de Washington nos planos de apear do poder o presidente João Goulart. Hoje, os documentos e as cartas do embaixador Lincoln Gordon atestam sem reservas. O pretexto foi o projeto de construção, no Brasil, de uma república comuno-sindicalista, o que, todos sabem, não passou de encenação de populismo carregado de concessões e tolerâncias, que foram pecado de Goulart sem indulgência, apesar de algumas boas intenções reformistas. A instrumentalização desse equívoco está entre os campos a serem estudados. Então, basicamente... A construção da frase é muito boa, né? A construção da ideia toda. Basicamente, os caras estão falando aqui que o João Goulart, ele não realmente tinha... Não deu motivos concretos para culminar com o golpe, mas... Ameaçou, né, porra? Mas pela ameaça, que pela postura dele de dizer, tô fazendo essas coisas. Estão dizendo que ele foi demagogo demais, né? Foi uma encenação. E daí os caras, tem que acabar com isso aí. Então ele não tá. Ele tá querendo, não estou justificando o golpe, mas estou justificando o golpe. Então tá uma coisa meio bizarra aí. Vamos lembrar que o próprio jornal, né? Que nem a gente viu, né? Ele fez toda aí a cobertura da direita. Então, aí no momento do golpe, né? Então ele também não pode se contradizer muito nessa história revisitada, né? Uma história revisitada, mas nem tanto, assim. Faz sentido, né? Não tem nenhuma meia-culpa. Inclusive, o texto, de modo geral, aqui, o editorial, inclusive ele vai estar na descrição aqui do post, ele é muito pomposo, assim, mas ele é um pomposo... Ele parece que tá, usando da retórica pra confundir quem tá lendo, cara. É um negócio, assim... um pouco agoniante de ler, assim. Você tá lendo e você não entende muito bem o que ele quer dizer. Aí tem algumas frases que são mais claras, aí você compreende alguma outra ideia, mas de modo geral, cara, ele vai falando e parece que ele tá... que em 2 linhas ele resume o parágrafo inteiro. Exatamente. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, né, de um discurso que se tinha na época e que pode ser comum, é comum, né, até os dias de hoje, né, que ali quando estava para acontecer o golpe, né, muitos setores da direita diziam, não, inclusive os militares, né, isso daí é só para restaurar a ordem, né, que vai acabar, mas foi um momento que durou 21 anos, né. Pois então, demorou essa restauração, hein? Pois é. É porque ali tinha setores dentro do golpe, os próprios setores golpistas que não queriam largar o osso, né, que conseguiram abocanhar. E daí é uma falácia que a gente pode muito bem cair hoje em dia, né? Tipo, vamos eleger um político
só pra ele fazer uma limpeza e daí depois deixar a casa pra usar, né? Fazer a faxina. Não, cara, não é isso. É muita coisa em jogo, sabe? Sabe por quanto tempo isso pode durar depois. E também a gente tem que lembrar, né, Gui, que o João Goulart, desde o início que ele assumiu aí o mandato dele, ele já foi podado várias vezes, né? Primeiro não queriam, a UDN queria que ele não assumisse, né? Fez toda uma campanha para ele não assumir a presidência, né? Teve aquele fiasco lá da experiência parlamentarista que o Brasil voltou a ser. Sim. Ele ficou um tempo com os poderes podados, assim, né? Mas retornou rapidamente, assim, ele indicava um primeiro-ministro lá que também tinha que ser aprovado pelo Congresso. Enfim, era uma palhaçada. Pois um teatro, né? Daí depois o Brizola fez a campanha constitucionalista e ele assumiu aí por um pouco tempo, quando começou a falar das reformas de base, daí os caras tiraram. Então, dizer que ele estava fazendo isso aí mais pra encenação, não sei até que momento tem sentido nisso aí, né? O cara estava propondo aí reforma agrária, sabe? Vamos lembrar também que o próprio João Goulart, quando ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele deu aumento de 100% do salário mínimo, quando ele era ministro do Trabalho. Então, eu acho que ele era mais do que um cara que falava, né? Eu acho que o jornal, mesmo de hoje, o editorial aí, ele tá tentando dizer que o João Goulart, ele não era nada, não era realmente um perigo, mas querendo descreditar então a visão dele enquanto político, e acho que isso daí é um pouco falacioso. Pois é, sim. E eu tinha um outro trecho até do editorial aqui, que ele bate um pouco com os textos que a gente leu lá de 64, né, do próprio jornal, que é não menos importante, eu vou ler só um trecho, né, para não ficar também muito extenso. Não menos importante foi o papel da classe média, que aplaudiu o acidente contra as instituições, conscientizada de que estava em curso um plano comunista. É muito engraçado, né, o jeito que ele coloca assim. Mas se a gente for pegar as colocações do passado, assim, é muito... É uma outra vibe, né? Não, isso aí que tu leu, né? Não menos importante foi o papel da classe média. Cara, mas isso aí falar do papel da mídia, ele não quer, né? Pois é, sabe? Tipo, os caras... se a história for controlada pela direita, vai ser uma eterna sucessão de, tipo, daqui a alguns anos a gente vai fazer esse tipo de editorial aí pra dizer que a gente era idiota um tempo atrás. Porra, sabe? Não dá pra ser assim. Nossa, sim. Bom, o temor vermelho foi abraçado facilmente, quando contra ele levantou-se a igreja. Também é aí de conveniência histórica examinar melhor a extensão da visão dos conflitantes que separaram grandes personalidades religiosas naquele episódio, embora não viam mais muitas que as testemunham. Em 64, mais ainda em 68, bispos padres nunca antes haviam caminhado tão separadamente. Os padres contestadores foram... Tá, e a mídia, sabe? Tipo, fala de padre, fala de classe média, fala de coisa, mas e a mídia? Nossa, ele não fala em nenhum momento, e ele olha, ele tem um texto tão pomposo que ele não fala porra nenhuma com porra nenhuma, cara. Muito irritante, cara. A gente tem que lembrar também, né, que é uma empresa, né? A empresa, ela não vai fazer algo pra acabar com a sua própria imagem, né? Então... mas não teve recentemente o National Geographic que fez toda uma releitura das publicações deles, assim, assumindo o preconceito racial que eles embutiam em várias postagens? Eu acho que é possível. Sim, sim. Eu acho que é... Mas vamos lembrar, né, também o National Geographic é um pouquinho mais intelectualizado do que... pode ser, com certeza. Com certeza, sim. Mas, eu acho que é um papel bastante louvável, assim, sabe? Você fazer um meia-culpa e revisitar a própria história, né? Como ali tá o edital, né? Sim. O editorial, na verdade, o edital não. Você revisitar a própria história e, entender, não fazer juízo de valor, né? A gente, como historiador, a gente fazer juízo de valor é um pouco complicado, mas, assim, assumir que algumas posições, elas não são mais aceitas na sociedade que a gente vive hoje. E que você tem que assumir as posições que você tomou no passado, né?
Mas eu não sei se é síndrome de vira-lata aí que eu tenho aí, que tá despontando um pouco, mas dificilmente eu esperar de uma posição parecida com essa da National Geographic aí, de algum jornal brasileiro aí. Eu não sei, não consigo nem imaginar, sabe? Nem de direita, nem de esquerda, sabe? Então, por exemplo, é que nem a questão do Tchê aí que a gente tem, né? Que a direita fica falando, que ele era homofóbico e tal. Isso era uma questão da época, sabe? Todo mundo, não era o Tchê que era homofóbico, era todo mundo. Então tava fazendo juízo de valor de um contexto errado, isso é anacronismo, né? Mas a esquerda também não... Eu não sei, eu não encontrei periódicos da esquerda falando disso, né? Dos problemas disso pra época. Eu vi isso com a minha professora na faculdade, né? Falando do feminismo daí dentro das esquerdas. Nesse período. Mas um periódico assim popular, eu não vi. Pode crer. Também nunca cheguei a ter acesso a nenhuma informação. Então, talvez esse negócio, né, de revisionismo aí, de histórico, né, a gente tem que ter um pouco mais de sinceridade, né? Mesmo que acho que mesmo que isso aí custe alguns leitores, custe alguma crítica, mas se querem fazer um negócio sério, né? O meia-culpa aí tem que aparecer em algum momento. Exato. Bom, acho que esse comentário final ele encerra aqui os nossos trabalhos em cima do acervo do Jornal do Brasil. Eu sou lacrador, né, cara? Eu sou lacrador demais. Lacrastes, né? Nem parece que eu trabalhei o dia todo. Mas então, antes da gente encerrar o episódio, vamos só então dar os recadinhos finais, que agora a gente decidiu deixar nesse formato aí dos recados mais pro fim do episódio, né, pra gente finalizar com tudo em cima. Antes da gente falar das redes sociais, cara, queria agradecer aqui ao nosso nosso ouvinte aí, o Igor Gonçalves, mandou um e-mail pra gente. Igor. Foi o nosso primeiro ouvinte que mandou e-mail. Você que é ouvinte, mande e-mails, né, porque o Igor, ele mandou oferecendo ajuda com algumas questões ali mais técnicas ali, que ele é do marketing digital e tal, e aí ele mandou aí uma solicitação de ajuda se a gente precisasse, agradecemos demais, viu? E elogiou o nosso trabalho aí de podcaster, a gente agradece muito. Ele gostou da nossa posição bem definida, enquanto definiu a posição política, né, que é bem definida. E aí, acho que essa é a nossa vibe aqui, que eu acho que ser isentão aí nesse momento político que a gente vive não é uma opção positiva, né? Então não é uma opção que eu pelo menos falo enquanto historiador de quadrinhos aí, né? Eu não vejo como uma opção construtiva e positivamente pra nossa luta política aí. Exatamente. Ser isentão aí, né, não existe isso, né? Quando tá sendo isentão, tu tá jogando a responsabilidade pro outro, e o outro tem um plano político, tem um interesse político, então tem que se posicionar mesmo, tem que saber o que tu das suas convicções, né? Se tu quer uma sociedade mais ou menos inclusiva, mais ou menos desigual, e tem que lutar por essas coisas, né, gente? Exatamente, né? Então se você não tomar um partido, alguém vai tomar um partido por você. E se você quiser mandar um e-mail aí igual o Igor pra gente fazer esse contato direto aí conosco, manda um e-mail pra agora, contato@ucraniacast.com.br. Agora a gente tem um domínio próprio. Agora nosso site não é mais WordPress. Que é comunista de iPhone. Esquenta caviar aqui, que é comunista com domínio próprio. Agora a gente aqui, a gente tem agora um domínio próprio que é ucraniacast.com.br. A gente não é mais wordpress.com.br aí, sei lá o que. Agora a gente é só acessar ucraniacast.com.br. Lá aí tem todos os links que você precisa. Segue a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Segue em todas as redes sociais. No YouTube, vai lá, dá um subscribe pra gente. Tem lá também os episódios se você quiser ouvir. Lá, ó, na nossa postagem no site, agora tá muito mais fácil assinar o nosso podcast. Você pode assinar por e-mail, você pode assinar pelo iTunes, pelo Android, pelo feed RSS lá, que você pode colar o link e botar no seu agregador de podcast. Procura aí em todos os agregadores de podcast. E aí segue a gente, assina o podcast. Certo, Ângelo? Certo, certíssimo, isso aí. Já falou tudo, né? Meu Deus, tá muito fácil de encontrar.
Então, acabou o programa. Acabou, encerrou. Pô.